Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1018. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz aí da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, e é isso aí, estamos começando, graças a Deus, uma semana. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelas mensagens, pelas orações. Muito obrigado pela participação efetiva de vocês nos nossos programas. Agradeço do fundo do meu coração, de verdade mesmo. Não é papo furado para começar o programa, é verdade, é de coração, tá bom? Estamos estudando sobre a humildade e vamos continuar estudando. Vimos na aula passada a importância da docilidade e da gratidão, sinal legal de humildade. E vimos também a soberba intelectual, o oposto, né? Soberba intelectual, achar que somos mais preparados que os outros, melhor preparados que os outros, e ficamos fechados num grupinho, ficamos fechados no nosso mundinho e não olhamos ao nosso redor. Nem aprendemos, porque a vida ensina, as pessoas ensinam, todos nós podemos receber ensinos valiosos de um monte de gente. Se nós ficamos fechados no nosso mundinho, no nosso grupinho, na nossa turma, com os nossos amigos, no nosso bairro, a gente perde muito, porque nós aprendemos com os outros também. Eu nunca me esqueço, e aqui para mim sempre foi uma referência, desde quando eu voltei para trabalhar na igreja, para evangelizar desde 91, finalzinho de 91, quando meu pai morreu. 91 do século passado, hein? Eu fui fazer um encontro lá em Jundiaí, um encontro da Renovação Carismática Católica. Veja, eu segui muito tempo a renovação, apesar de ter coisas na renovação que eu não gostava. Mas não é por causa disso que eu não tenho muito respeito e muito carinho pela renovação. Ainda mais quando eu tenho como referência da renovação o Padre Jonas e uma série de outras pessoas que, vivendo dentro do espírito da renovação carismática católica, evangelizavam. O pessoal do Querigma, o pessoal... Então, enfim, eu não sigo mais nenhuma linha específica dentro da igreja. Justamente por causa disso, eu não quero ficar fechado. Eu não quero ficar fechado num grupo. E aqui entra um negócio chamado, importante demais para a gente compreender a soberba espiritual. Achar que o nosso grupo da igreja é o melhor grupo possível, a nossa patota é a melhor patota possível, somos nós os santos, os outros não têm nada para nos ensinar. Veja, isso é muito sério. Eu percebo muito isso em grupos hoje, tanto de direita quanto de esquerda, tanto de tradicionalistas, quanto de teologia de libertação. São pessoas que estão fechadas no seu grupo como se fossem ostras. Só meu grupo que é santo, só meu grupo que sabe, só meu grupo que trabalha, só meu grupo que pertence à verdade. E a igreja, não é grupo. A igreja, ela é um conjunto. Então, eu não gosto de ficar fechado em grupos. Eu posso aprender com todos os grupos. Então, quando nós estávamos lá no comecinho de 91, no finalzinho de 91, meu pai morreu, que eu fui fazer os encontros lá de Jundiaí, com uma amiga me levou para fazer esses encontros. Eu não gostei dos encontros. Eu gostei das pessoas que estavam no encontro. Tinha uma senhora de idade, gorda, né? Gordinha, de cor, linda, uma senhora linda, mas extremamente humilde. Ela vivia na periferia de Jundiaí. Então, de vez em quando eu levava ela para a casinha dela. A casinha dela era uma casinha assim, casinha
casinha bem humilde, casinha bem simples, na periferia de Jundiaí. Essa senhora me ensinou muito, muito. E ela não sabia ler, não sabia escrever direito, mas ela tinha uma sabedoria que vinha de Deus. A gente percebia nela, era uma mulher que estava sempre com um tercinho na mão. Ela ficava na cozinha enquanto os encontros aconteciam lá em Jundiaí. Então, eu comecei a participar da equipe para ficar na cozinha com ela. Veja, Deus me deu o dom de ensinar. E eu não queria ensinar, eu queria ficar com ela na cozinha, porque aquela senhora, quando ela falava de Deus, ela falava com tal autoridade, com tal sabedoria, com tal profundidade, que foi difícil eu encontrar isso em outras pessoas. Foi difícil. Não que eu não tenha encontrado isso em outras pessoas, graças a Deus encontrei. Mas, até então, a autoridade que vinha daquela senhora extremamente humilde, era divina. Então, veja, essa soberba religiosa de estar fechado no seu grupo, não, é porque eu sei filosofia, não, é porque eu trabalho com os pobres, é porque eu levo comida para quem está na rua, porque a minha visão é uma visão de esquerda, não, a minha visão é a minha visão de centro, a minha visão é de direita, eu sou mais conservador. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos sendo usados pelo demônio. Eu não gosto de falar essas coisas, não gosto de falar do demônio. Mas de vez em quando é importante que a gente acorde e perceba que a igreja é infinitamente mais rica do que grupos. A história da igreja é algo fantástico. É algo que nós vamos estudar alguma coisa da história da igreja quando terminarmos a formação do catecismo. Mas nós não vamos esgotar a história da igreja, nem pretendo fazer isso, porque é muito profunda a história da igreja, é muito grande a história da igreja. Nós vamos pegar pontos importantes e trabalhar sobre esses pontos, ir um pouco mais fundo, como nós fazemos com o catecismo. Nós nunca vamos esgotar o estudo do catecismo. Ixi, caiu um raio aqui pertinho. Nós nunca vamos esgotar o estudo do catecismo, nunca. Porque não basta só estudar os temas são profundos. Se nós formos nos aprofundar cada vez mais nos temas, nós vamos ficar a vida inteira estudando o catecismo, porque ele permite isso. Assim é a história da igreja, porque a história da igreja é riquíssima, mas riquíssima. Não dá para abranger toda a história da igreja. São 2000 anos de ação do Espírito Santo na Igreja Católica. Vamos estudar temas importantes, situações importantes, fatos importantes, pessoas significativas, de várias linhas. Agora, isso chama humildade. Essa soberba religiosa é tão grave quanto a soberba intelectual. Volto a falar, o que é humildade? É a verdade. E a verdade é que nós somos criaturas frágeis, pequenas e completamente dependentes de Deus. Então, quando uma pessoa acha que ela já é santa, acha que ela já está perfeita, acha que já pode ir para o céu, essa pessoa perdeu a humildade. O verdadeiro santo e a verdadeira santa se enxerga como pecador. O verdadeiro santo e a verdadeira santa percebe a miséria profunda que tem em todos nós. Sabe? É importante isso, gente. Então, essa postura, eu sou desse grupo, aquele outro grupo não presta, aquele outro grupo, e a gente não se mistura. Gente, isso é triste demais. Isso atrapalha a ação da evangelização, porque eu posso aprender muito com quem sabe filosofia, eu posso aprender muito com quem de coração ajuda os pobres financeiramente falando, sem se colocar como ideologia. A igreja vem ajudando os pobres há 2000 anos, em todos os sentidos. Não é só pobre de dinheiro. Pessoas que têm dinheiro e que sofrem, a igreja também ajuda, sem fazer diferença. Então, o verdadeiro pobre é aquele que se reconhece dependente de Deus, é o humilde. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. E aqui entra um ponto importante no nosso estudo sobre humildade. Tem muita gente que acha que ser humilde
é ser pobre financeiramente falando. Gente, as coisas não são assim. Nós precisamos abrir cabeça. Veja, você é um profissional liberal, seja qual for o profissional liberal que você for. Se você é advogado, se você é dentista, se você é médico, se você é farmacêutico, não importa a sua profissão. Todos nós temos o desejo de sermos bem-sucedidos na nossa profissão. Isso é natural. Então, uma pessoa bem-sucedida não significa que ela seja orgulhosa e prepotente. Uma pessoa que ganhou dinheiro na sua profissão, trabalhando honestamente, não significa que ela é prepotente, orgulhosa e indiferente ao sofrimento dos outros. Eu posso ter plena consciência da minha miséria e ser muito bom profissional, e trabalhar bem e ganhar bem. Uma coisa não interfere com a outra. A humildade não é complexo de inferioridade. A humildade não é você também se achar melhor que o outro, porque você foi bem-sucedido em alguma área. A humildade é a consciência da verdade. Qual verdade? Eu sou criatura dependente de Deus. Se Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita providência, permitiu que eu fosse bem-sucedido na minha profissão, isso não me faz ser mais humilde ou menos humilde. É uma realidade que Deus está permitindo que eu viva. E eu preciso saber viver essa realidade de forma humilde. Se eu sou bem-sucedido, eu não posso achar que é por minha causa só. Se eu fui bem-sucedido ou sou bem-sucedido na minha profissão, além do meu esforço, do meu estudo, da minha dedicação, existe a providência de Deus. Existe a vontade de Deus. Se Deus quer que eu seja bem-sucedido, Deus vai manifestar esse sucesso na minha vida. Só que eu preciso aprender a viver nesse sucesso. O problema é que muita gente, quando chega no sucesso, não sabe viver no sucesso. Acha que o sucesso é dela e não de Deus, em favor dela. Então, toma posse do sucesso como se o sucesso fosse algo próprio e tão somente próprio. Eu sou bem-sucedido porque eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido porque eu trabalho bem na minha profissão, e tudo isso é dom de Deus. Tudo isso vem da providência divina. Então, é a misericórdia de Deus que está sendo derramada como sucesso na minha vida. Como é a misericórdia de Deus que está sendo derramada na minha vida quando eu não tenho sucesso. Deus continua agindo na minha vida quando o sucesso não acontece. Porque talvez eu não tenha a maturidade para saber viver sob o sucesso. Quantas pessoas se perdem, quantas pessoas se afastam de Deus, quantas pessoas se afastam do próximo, quantas pessoas se afastam do sofrimento do próximo quando atingem um sucesso financeiro ou profissional. Mas tem muitas pessoas que atingem o sucesso financeiro e profissional e não se afastam do próximo. E não se afastam de Deus, porque têm plena consciência da sua miséria. Então, não confunda fracasso profissional com humildade. Fracasso profissional tem significado. Qual o significado? Fracasso profissional significa eu não estou caminhando na vontade de Deus. Ou ainda não estou pronto para viver o sucesso que Deus derrama sobre determinadas pessoas. Veja, quando eu ganho dinheiro, esse dinheiro não é só para mim. E esse é o risco. Muita gente que ganha dinheiro passa a achar que o dinheiro é só para ele, ou só para ela. Eu posso gastar como eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, e eu não devo satisfação mais para ninguém. As coisas não são assim. Esse dinheiro que Deus permitiu que a gente ganhasse é para o bem comum, não é só para o nosso bem. E aqui está o ponto da humildade. O humilde sabe que aquele dinheiro, por mais que ele tenha dinheiro, ou por mais que ela tenha dinheiro, fruto do seu trabalho, é, em primeiro lugar, providência de Deus. E esse dinheiro e esse sucesso foi permitido por Deus para que eu pudesse ajudar mais o outro, para que eu pudesse dar mais estudo para os meus filhos, dar mais uma formação mais profunda para os meus filhos.
ensinar mais coisa para os meus filhos aprenderem a servir melhor. Você percebe? Mas não é nada disso que a gente vive hoje, porque nós perdemos o conceito de estar sob a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Nós construímos uma sociedade, ou participamos de uma sociedade que foi construída avessa a Deus, orgulhosa e prepotente. Nenhuma sociedade orgulhosa e prepotente dura, permanece firme. Então, veja, a humildade, não confunda humildade com complexo de inferioridade. Então, nós estamos vendo que sinais, né, de humildade e de soberba. Nós já vimos que dois sinais importantes de humildade é docilidade e gratidão. Nós já vimos isso, estamos vendo esses dois sinais há bastante tempo. E já vimos também que sinal de soberba é soberba intelectual e soberba religiosa. Então, hoje eu quero ver com você um pouquinho sobre falsa humildade. Falsa humildade é rebaixar-se excessivamente apenas para receber elogios ou evitar responsabilidades. Veja, a falsa humildade, ela é algo muito sério. Além do complexo de inferioridade, que te leva a ter uma falsa humildade, muita gente não quer assumir responsabilidades, não quer assumir missões. Todos nós temos missão nesse mundo. Todos nós temos uma missão. Ninguém nasceu nesse mundo sem ter uma missão. Todos nós temos uma missão. Só que essa missão, que vem de Deus, custa. Não é fácil. Vamos supor, as pessoas chegam para mim e falam: puxa, Paulo, é legal ver você ensinar, é legal ver você dar aula, é legal pra caramba, tanto quando eu estou fazendo pela rádio como eu estou fazendo ao vivo. Puxa, eu queria ser assim, eu queria ter esse dom, eu queria ter esse carisma, eu queria ter esse chamado. Mas será que é fácil? Será que não tem um preço a pagar? E esse preço a pagar por essa missão não é um preço que muitas vezes é alto? Só que isso as pessoas não veem. As pessoas muitas vezes veem a aparência e não veem o que está acontecendo no dia a dia. Sabe, gente, para que a gente possa falar sobre sofrimento de verdade, para que a gente possa falar sobre dificuldade de verdade, para que a gente possa falar sobre cansaço, tristeza, a gente precisa passar por isso. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente passe por situações difíceis para a gente compreender o sofrimento do próximo. Veja, não é fácil. Não é fácil olhar para o sofrimento do próximo e não é fácil compreender o sofrimento do próximo. É fácil ensinar. É fácil para mim, por exemplo, pegar o catecismo, ler o catecismo com vocês e ensinar como nós estamos fazendo ao longo desses anos todos. Nós estamos aprendendo juntos. Eu não sei, eu fui estudando com vocês. Então nós estamos aprendendo juntos. Eu não sou professor, eu sou tão aluno quanto. Agora, para eu poder compreender o seu sofrimento e esta aula ser mais eficaz, Deus permite que eu passe por situações difíceis para eu entender na minha vida, no meu dia a dia, o que significa a dificuldade. Como é que eu vou falar de dificuldade se eu não passei por dificuldade? Como é que eu vou falar de sofrimento se eu não passei por sofrimento? Como é que eu vou falar de cura interior se eu não recebi cura interior? Percebe? Como é que eu vou falar que Deus age, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus refaz, que Deus reconstrói, se eu não passei também por todo o processo oposto? Então não é fácil. Muitas vezes as pessoas intuem que não é fácil e têm medo de assumir a missão. Aí fala: não, eu não tenho, eu não sou bom para isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse chamado. Isso é mentira. Tem. Você é que não quer ir. Isso é a falsa humildade. Isso é covardia, é omissão. Veja,
Você percebe hoje que nas Américas, de um modo geral, na Europa também, a Europa é um pouco diferente, mas nas Américas, aqui na América Latina, você percebe que existe uma diferença muito grande entre direita e esquerda. A gente percebe isso claramente. Existe hoje uma polarização imensa, porque isso faz parte do jogo das ideologias. Polarizar. Nós contra eles. Isso é demoníaco. Agora, quando você vem ensinar algo sobre a igreja, muitas vezes aquilo que a gente vai ensinar sobre a igreja vai agredir quem está polarizado. Percebe? Tem muita gente que idolatra a esquerda. Tem uma visão marxista de mundo, Então, quando a igreja vem e ensina coisas que vão contra o marxismo, porque o marxismo odeia a igreja católica. O marxismo vai contra a igreja. Marx falava que a religião é o ópio do povo, tem que acabar com religião, acabar com padre, acabar com bispo, acabar com papa, acabar com a igreja. Então, quando a igreja se defende e apresenta as razões pelas quais ela se defende, quem é de esquerda fica com raiva, com ódio. Percebe? E aí você, que está falando em nome da igreja, recebe toda essa raiva e recebe todo esse ódio. Você acha que é fácil? Claro que não. Veja, quando alguém é de ultracapitalista é aquele que vive para o lucro e o resto que se exploda. Você entende? Não importa. O importante é ter lucro pelo lucro. E eu pego esse dinheiro e guardo e é meu e está acabado. Isso é ultracapitalista. Eu não quero que os outros cresçam, eu não quero que os outros tenham seus negócios, eu não quero que os outros tenham a sua vida, eu quero dominar através do poder e do dinheiro. A mesma coisa a esquerda faz, a mesma coisa. Mas esses ultracapitalistas também fazem. E quando a gente fala contra isso, quem está aderido a este tipo de pensamento de vida se volta contra a gente. Como se nós fôssemos os culpados de alguma coisa, e não somos. Porque tanto o ultracapitalismo contra o marxismo são ideologias materialistas. Nós já estudamos isso aqui, gente. Então a igreja ela se coloca diante da verdade. E se as ideologias vão contra a verdade, a igreja tem que se manifestar. Então tem um monte de gente dentro da igreja que é de esquerda. Então quando você fala contra as coisas que a esquerda adora, essas pessoas que estão dentro da igreja atacam de forma agressiva. Ao invés de parar e falar, mas espera um pouquinho, por que essa pessoa está falando isso? Por que o catecismo está falando isso? Porque não sou eu que falo. Por que o catecismo está explicando isso? A pessoa não tem a humildade de pegar o catecismo, ler e meditar e falar, puxa, eu estou errado. Eu mergulhei no marxismo, eu mergulhei no ultracapitalismo, eu estou errado. Essa visão de mundo vai me levar contra Deus e contra os meus irmãos. Eu preciso voltar para o eixo que a igreja ensina. Mas não, eu faço parte de um grupo. Eu faço parte dessa turma. Eu vivo em função da ideologia. Eu não vivo em função de Cristo. Ah, Cristo me ensinou isso. Ensinou. Cristo ensinou. A palavra de Deus não se muda. Tem um monte de gente dentro da igreja que quer mudar o sentido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai contra a forma que essa pessoa está vivendo, ou escolheu viver. Você percebe? E quando a gente apresenta isso, essas pessoas voltam o ódio delas contra a gente, como se nós fôssemos o culpado. Nós não somos culpados de nada. Então, você não quer assumir esse risco. Você não quer dar a cara para bater. Veja, eu vou ser bem sincero. Ensinar a verdade custa para a gente muita coisa. Tem um monte de gente que não vem no meu consultório porque eu falo a verdade que está no Catecismo da Igreja Católica. Um monte de gente, se eu falasse em favor do marxismo ou do ultracapitalismo, se tornaria meu amigo, minha amiga, meu seguidor. Mas como eu falo o que fala o Catecismo da Igreja Católica, eu estou perdendo um monte de oportunidade e um monte de pacientes
que poderiam ser meus pacientes. Por quê? Porque a pessoa não se identifica com aquilo que eu estou falando e não se identifica comigo. Então, veja, quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas que são meus amigos e minhas amigas falar: Paulo, para de ensinar as coisas de igreja, porque as pessoas estão se afastando de você. Porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Isso é que o marketing ensina. Você compreende? Isso é que o marketing ensina. O marketing ensina a população a ouvir o que ela quer. Ou então, o marketing ensina a você criar necessidade aonde não tem necessidade para poder vender um produto. Só que eu não vivo pelo marketing, eu vivo por Cristo. E eu ainda estou muito longe de chegar a ponto de falar: é Cristo que vive em mim. Mas eu busco viver por Cristo. Mas a que preço a gente paga? A que preço a gente paga? Tem gente que já chegou para mim e falou assim: Paulo, se você seguir tal caminho, eu garanto que eu encho o teu consultório de gente. Eu falei: não quero. Desculpa, agradeço, mas eu não quero ir contra a verdade. A verdade não vem de mim, a verdade vem de Deus. A verdade está manifesta aqui. Eu não posso viver uma vida só para ter lucro, ou só para ser famoso, ou só para ser conhecido, ou só para ser benquisto, só para ser aceito, e ir contra a verdade. Por isso que tem um custo alto. E muitas vezes a pessoa usa a falsa humildade para falar: olha, eu não sou chamado para isso. Eu não tenho competência para isso. Você faz direitinho, eu não. Se você tem um chamado, Deus te prepara para isso. Eu também não acho. Gente, você acha que eu nasci sabendo? Quando eu comecei a ensinar movido por um fogo tremendo do Espírito Santo. E o pouco que eu sabia era o suficiente para ajudar as pessoas. Mas aí eu fui vendo, conforme as perguntas iam chegando para mim, eu não sabia responder, que eu precisava me preparar melhor. E foi assim. E foi nesse processo. Quantas e quantas vezes as pessoas me perguntavam alguma coisa e falavam: Paulo, e isso, você sabe? Eu falei: não sei, eu vou estudar, vou perguntar para um padre, vou perguntar para alguém que tem mais experiência e te respondo na próxima aula. Quantas vezes? Você entende? Eu não tenho todas as respostas. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me deu como missão, que é evangelizar. Para você, talvez, a missão seja cuidar de idosos nos hospitais ou nos asilos. Talvez a sua missão seja cuidar de crianças que estão abandonadas. Talvez a sua missão seja montar uma estrutura de acolhimento a pessoas que vivem na rua. Eu não sei qual que é a sua missão. Eu só sei que todas as missões têm dificuldades grandes. Todas as missões vão ter barreiras a serem vencidas. Todas as missões terão pessoas que irão contra. Todas as missões vão trazer para a gente gosto maravilhoso, interior. Sabe, quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo te dá uma certeza de vida. Uma certeza, um sentido de vida interior profundo. Te dá um gozo de vida interior. Mas traz junto um monte de pepinos e de problemas. Você percebe? Então, veja, eu vou usar da falsa humildade para falar: não, eu não sou bom, eu não sou para isso. Eu não sei falar, eu não sei explicar, mas Deus faz você fazer. Deus te prepara, Deus te molda, Deus vai te ensinando. E este é para isso que a gente existe. A gente não existe para ser dentista, para ser médico, para ser engenheiro. A gente existe para fazer a vontade de Deus. E nós passamos a viver um mundo que ensina a gente que a felicidade está em ter uma profissão superior, de curso superior. Se você é chamado a ter uma profissão de curso superior, ótimo. Mas não é isso que vai fazer de você uma pessoa feliz e realizada. Isso é um meio de trabalho. Nós perdemos o pé da verdade. O que me faz ser uma pessoa realizada não é o meu trabalho,
é a minha missão. A missão que Deus deu para a minha vida. Se eu realizo essa missão no meu trabalho, na minha relação pessoal, eu sou feliz. Então, nós fomos convencidos pelo mundo que está distante de Deus, que nós seremos felizes na medida em que a gente viver de acordo com aquilo que o mundo ensina, não o que Deus ensina. Aqui entra algo muito importante. Muito importante. E aí você percebe a grandeza da docilidade. Então, Deus permite que a gente passe por fracassos na vida para corrigir rotas, para corrigir caminhos, porque nós nos afastamos da vontade de Deus e construímos uma vontade independente da vontade de Deus para a vida da gente. Então, Deus permite que a gente passe pelo fracasso para reconstruir caminhos, para voltar para o caminho correto e para poder enxergar o sofrimento do outro. Porque se tem uma coisa que faz com que nós possamos ficar unidos, é o sofrimento. Repara, quando acontece uma tragédia. Há tempos atrás, aí no Paraná, teve um tufão, não sei se vocês viram lá, arrasou a cidade, uma cidade lá do Paraná. Não é a primeira vez que isso acontece. O tufão lá naquela... Eu não me esqueci o nome da cidade do Paraná. Mas não é a primeira vez que essa região do Paraná passa por um tufão. Mas como as pessoas não têm muita notícia disso, parece que é a primeira vez que isso aconteceu. Não é a primeira vez. Então já tivemos outros tufões nessa mesma região do Paraná. Porque o clima e a topografia, a geografia daquela região, permite que isso venha a acontecer. Então, como hoje nós estamos muito mais interligados pela internet, pelas mídias, então essas notícias aparecem muito mais do que apareciam no século passado. Então, teve um tufão numa região aqui do Paraná que destruiu praticamente uma cidade. O sofrimento daquelas pessoas uniu aquelas pessoas. O sofrimento daquelas pessoas fez com que muitas outras pessoas se compadecessem e ajudassem. Você percebe? As pessoas sentiram a dor do outro. E quando você sente a dor do outro, você cria comunidade com essa pessoa. Quando você vive uma vida sem problemas, sem dificuldades, você acaba se isolando no seu mundinho, porque a facilidade para a gente cair no orgulho intelectual, no orgulho religioso, no orgulho pessoal é muito grande. É uma tendência do ser humano. Então, veja, a dor faz com que a gente se una. E muitas vezes, essa opulência faz com que a gente se separe. Compreende? Não deveria ser assim, mas é assim. Então, Deus permite que você permite que você passe pelo sofrimento, primeiro para corrigir a rota da sua vida. Pode ter certeza, qualquer sofrimento que você passa, Deus está corrigindo a rota da sua vida. E outra, para que você consiga enxergar o sofrimento do seu irmão. Porque o primeiro mandamento fala claríssimo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se no orgulho eu me coloco contra o próximo, se por causa do orgulho intelectual e religioso eu me coloco acima do próximo, como é que faz? Então Deus, na sua infinita bondade, permite que a gente passe por isso. Por isso que é importante a gente ter a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é aceitar a verdade. Eu tenho uma missão, e essa missão vai cobrar de mim um preço, vai, mas mesmo assim eu assumo isso em Cristo. Isto é humildade. Não é fingir que eu não tenho que fazer aquilo porque eu tenho medo de fazer aquilo. Eu não sei falar em público. Eu não sabia que eu sabia falar em público, até o momento que eu comecei a falar em público. Posso falar uma coisa para vocês? Desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa, ninguém acredita nisso. Quem me conhece, ninguém acredita nisso. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre fui muito tímido. Quando eu falo isso, os caras sentam de tanto que riem. Falam, onde você é tímido, Paulo? Todo mundo que me conhece não acredita que eu sou extremamente tímido. Pois eu sou extremamente tímido. A minha timidez não me permitiria falar publicamente, porque eu sou tímido.
Eu tenho vergonha. Sabe, a timidez é isso. Eu só percebi que eu poderia vencer facilmente a minha timidez quando eu comecei a evangelizar. Que eu percebi que aquilo vinha de Deus, não vinha de mim. E eu não tinha o direito de deixar que a minha timidez impedisse a ação de Deus em favor dos outros. Eu descobri que eu existo para alguma coisa. Isso também é bom. Só que eu não posso evangelizar porque eu descobri que eu existo para alguma coisa. Eu preciso evangelizar por amor ao próximo. Veja, isso foi necessário eu passar por essa fase e superar essa fase. Porque senão eu estou usando o próximo. Você compreende? Mas faz parte do processo, faz parte da aprendizagem, faz parte da santificação. Tem muitas coisas ainda que precisam ser purificadas dentro de mim. Mas elas só serão purificadas na medida em que eu me ponho à disposição de Deus. É na vida que Deus vai curando. É no dia a dia que Deus vai curando. Não é fechando em casa, é no dia a dia. É quando surgem os problemas que Deus está mostrando. É aqui que eu quero agir. Então, gente, a verdadeira humildade não é fugir da missão com desculpinha. Eu não tenho inteligência para isso. Deus te dá a inteligência. Eu não tenho competência para isso. Deus te dá a competência. Eu não tenho força para isso, Deus te dá a força. Eu não tenho experiência para isso, Deus te dá a experiência. Por isso a importância da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, cuidado com a falsa humildade. Muito cuidado com essa humildade fingida. Sabe? Por trás, não é a mão de Deus que está. Tá bom? Vamos fazer uma paradinha, daqui a pouco a gente continua. Algumas maneiras, vamos voltar aqui, né? Algumas maneiras da gente perceber a soberba na vida da gente. Perceber a humildade, a gente percebe a partir da docilidade, da gratidão, da paciência. Nós vamos falar sobre paciência mais lá na frente. Mas como é que eu percebo a soberba na minha vida? Alguns sinais que eu percebo... Veja, nós estamos fazendo os contrapontos. Humildade, os sinais da humildade... Soberba, os sinais da soberba. Então, veja, alguns sinais que eu ainda estou sob o domínio do orgulho, da soberba e da vaidade. O primeiro é sentir-se ofendido por alguém que me faz uma correção fraterna adequada. Primeiro ponto. É descobrir que eu errei mesmo. E essa pessoa vem com todo carinho e com toda humildade, junto com outros irmãos, e fala, olha, Paulo, posso te falar uma coisa? Você errou aqui. Se eu me sinto ofendido porque eu fui corrigido, e lá no fundo eu sei que essa pessoa que está me corrigindo de forma adequada, porque lá a gente sempre sabe onde a gente pisa, né? No fundo, a gente sempre sabe onde a gente está pisando, onde a gente errou. Só que a gente não quer admitir que a gente errou, porque a gente é soberbo. A mentira de achar que somos autossuficientes. A mentira de achar que nós não somos criaturas, que nós somos deuses. Então, o primeiro passo de perceber que a soberba ainda está dentro de mim, de forma forte, é me sentir magoado e triste quando eu sou corrigido, principalmente corrigido de forma adequada. E reconheço que eu errei. Sabe, ao invés de falar, desculpa, eu errei, eu me sinto ofendido, eu me defendo e eu ponho a culpa no outro. Gente, nós estamos sob a ação da soberba. Nós estamos sob a ação da mentira da autossuficiência. Gente, a gente vai errar pra caramba. O erro faz parte de você acertar. Como é que eu acerto? Errando. Tem muita coisa que eu vou acertar primeiro errando. Erro, corrijo, até o ponto que eu acerto. Quantas e quantas... Você vê isso muito nas profissões, nos trabalhos. Você pega um marceneiro, um bom marceneiro. Você acha que esse bom marceneiro, ele chegou a ser bom marceneiro porque ele nunca errou? Ele pegou lá uma madeira e era para fazer um banco e acabou aquele banco ficando torto. Você acha que esse bom marceneiro não ficou triste? Claro que ficou triste. Porque ele viu que mesmo sendo bom, ele falhou em alguma coisa.
Então ele precisou ser corrigido, o mestre dele corrigiu, o mestre dele fez ele refazer, fez refazer de novo, até a hora que o mestre marceneiro dele falou, olha, está melhorando. E aqui você percebe que por melhor que você seja em determinadas áreas, você não é perfeito. E aí você compreende que é necessário correção. E quando você percebe que aquela pessoa que está te corrigindo está te levando para um nível melhor, humildade, gente. Acolha com carinho e agradeça que tem alguém que está te orientando, alguém que está te ajudando, alguém que quer o seu bem. Tem gente que te corrige por inveja, é outra coisa. Mas tem gente que corrige a gente por amor. O meu padrinho de crisma, que já faleceu, Jorginho, esposo da minha querida madrinha, a Maria do Carmo, esse casal lindo, que, coitada, a Maria do Carmo hoje é viúva, mas a gente sempre vê a Maria do Carmo com o Jorge, né? É o casal que sempre trabalhou junto no Querigma com a gente. O Jorge era meu padrinho de crisma. E quantas vezes o Jorge chegou para mim, Paulinho, deixa eu conversar com você, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Função do padrinho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo isso na comunidade e acho que você tem essa participação aqui. Você percebe que você está fazendo esse erro aqui? Não, nunca percebi. Pois é, Paulo, presta atenção que você está pisando na bola aqui. Quantas vezes o Jorge fez isso comigo? A primeira vez que eu ouvi o Jorge me corrigindo, doeu. Doeu. Por quê? Porque eu ainda estava sob o total domínio do orgulho, da vaidade, da humanidade. Eu achava que todos eram contra mim, que eu era melhor, que não sei o quê, que as pessoas não sabiam reconhecer em mim o meu valor. Veja, quanta coisa errada que está dentro da gente. Essas correções, elas vão purificando a nossa existência. Porque eu sei que o Jorge, junto com a Maria do Carmo, me amavam como um filho. Como eu sei que a Maria do Carmo até hoje me ama como um filho. Ela me corrige quando ela precisa. Eu também corrijo eles quando eles precisam. Eles também ficam bravos. Porque também neles age o orgulho. Então, essa troca de correção, ou de correções, ela é essencial. Então, você ser corrigido e acatar essa correção, quando ela é amorosa e verdadeira, é o primeiro sinal de que você, junto com a graça de Deus, está vencendo o orgulho na sua vida. Porque a tendência é achar que a gente merece ser reconhecido, merece ser aceito como nós somos, sem precisar mudar nada. Então, quando eu chego num lugar e não sou reconhecido, não sou acatado, não sou aceito, antigamente eu ficava triste, hoje para mim é indiferente. Se eu chego, por exemplo, quando eu trabalhava nos encontros, e esses encontros a gente tinha um monte de gente que trabalhava e um monte de gente que participava. Então acabava o encontro, todo mundo vinha conversar com a gente, todo mundo vinha trocar ideia com a gente, você era reconhecido. Aí você chegava numa comunidade nova, que ninguém olhava na sua cara, eu ficava incomodado. Veja, quantos de nós ficamos incomodados quando nós chegamos num lugar que ninguém olha na cara da gente? Qual que é a nossa análise que a gente faz? Será que a análise que a gente faz é correta? Será que quando a gente chega num lugar e ninguém olha na cara da gente, são pessoas orgulhosas, prepotentes e vaidosas? Ou sou eu que necessito ser sempre reconhecido? Olha o que nós falávamos sobre a Virgem Maria. Quantos sentimentos maus dentro da gente vêm porque nós chegamos num lugar e as pessoas não acolhem a gente como a gente acha que deveria ser acolhido. Só depois de um bom tempo é que as pessoas começam a se aproximar da gente. Será que isso é porque essas pessoas são orgulhosas, prepotentes? Pode ser, mas pode ser que não seja. Talvez seja uma forma de defesa dessa comunidade contra as pessoas que estão chegando, que não sabem quem são. Aos poucos você vai sendo acolhido conforme o seu comportamento, conforme a sua dignidade. Percebe? E você olha para isso de uma forma negativa. O que está te fazendo olhar isso de uma forma negativa? Será que são os outros?
Ou será que é um orgulho meu? Uma necessidade minha? Veja, eu não posso tirar conclusões. Eu não posso partir de suposições. Olha como isso é sério, gente. Quantos problemas nós carregamos porque analisamos as coisas de forma errada. Nós não analisamos a partir da verdade. Nós analisamos a partir daquilo que a gente acha que é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente tem que fazer? Senhor, por que eu não estou sendo acolhido como eu queria ser acolhido nessa comunidade que eu acabei de chegar? Em vez de formar uma imagem negativa dessa comunidade, ao invés de formar uma imagem negativa daquelas pessoas, pode ser que elas sejam realmente orgulhosas e prepotentes, mas pode ser que não. Pode ser que seja o meu desejo de ser reconhecido e de ser aceito, que é tão grande, é tão profundo, é tão desregulado, que faz com que eu sinta raiva que aquelas pessoas não me acolham como eu queria ser acolhido. Qual que é a verdade? É Deus quem te revela. Não é suposição. Veja como a suposição, ela leva a gente para problemas seríssimos. Quantos problemas que nós temos nas nossas comunidades, porque nós achamos que deveríamos ser aceitos incondicionalmente e imediatamente por todo mundo, e não somos. Quantas mágoas que nós carregamos contra os nossos irmãos e irmãs de comunidade, porque esperávamos algo, nós estávamos supondo que seríamos aceitos e acolhidos de tal maneira e não fomos. E a gente carrega essa mágoa por anos, anos e anos. Veja como é importante a verdadeira humildade, como é importante a gente perceber que o orgulho é sutil. Como esse orgulho sutil atrapalha a gente. Como é difícil para a gente falar, segundo ponto, eu errei. Ser acolhido, o desejo de ser acolhido imediatamente. E a dificuldade de falar, eu errei. Isso tudo é sinal de soberba. Veja, correção. Recebi uma correção fraterna, justa. Qual que é a primeira reação? Você recebeu uma correção fraterna. O que é correção fraterna justa? Duas, três pessoas de comunidade, pessoas bem-vividas, pessoas que estão amadurecidas, pessoas equilibradas, chegam para você, falam, olha, podemos conversar com você? Você falou tal coisa, você fez tal coisa que ofendeu um monte de gente, que magoou um monte de gente. Você poderia não fazer mais isso? Qual que é a sua reação? Qual que é a minha reação? Será que a primeira reação é falar, puxa, desculpa, eu errei, pisei na bola? Ou acusar alguém? Ou fazer com que, olha, não, a culpa não é minha, a culpa é da estrutura toda aí que, sabe, a situação me exigiu fazer isso. Não, porque eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de libanês, então meu sangue ferve. Percebe? Percebe que por trás disso existe um orgulho e uma soberba sutil, ou sutis? Qual que é a nossa primeira reação frente a uma correção? Será que a gente tem coragem de humildemente falar, não, realmente você tem razão, eu errei, desculpa. Quantas e quantas vezes você pede desculpa para o seu papai e para a sua mamãe? Quantas e quantas vezes eu peço desculpa para os meus filhos? Filhos, desculpa, papai errou. É duro? É duro. Você ser corrigido, aceitar a correção e assumir o erro é sinal de humildade. O contrário é sinal de orgulho, de soberba. Veja, são sinais claros. Quantos problemas que nós evitaríamos, quantas mágoas nós evitaríamos se soubéssemos viver de forma verdadeira. Quem somos? Somos criaturas frágeis. Somos criaturas que cometeremos erros. Ainda bem que tem gente que pode corrigir amorosamente esses erros.
Só que a gente nunca enxerga assim. Ou raramente enxerga assim quando nós estamos movidos pelo orgulho. Agora, quando você deixou que a virtude da humildade participasse da sua existência junto com a graça de Deus, essas correções passam a ser dádivas. Percebe? Isso é muito importante. Qual que é outro sinal que nós percebemos claramente do nosso orgulho? Sentir prazer com o fracasso do outro. Ainda mais quando aquele outro ou aquela outra foi contra a gente, corrigiu a gente, brigou com a gente, ou seja lá o que for. Quando você secretamente, lá no fundo, bem feito, bem feito. Isso é orgulho, gente. Porque nós não enxergamos quem somos. Porque nós não percebemos que somos tão fracos quanto aquela pessoa que errou e está colhendo as consequências do seu erro de forma pública. Nós não percebemos que cometemos os mesmos erros que ele ou ela. Então a gente se alegra com a situação difícil do outro. A gente se alegra com o fracasso alheio. Sabe? Por trás disso há uma soberba imensa. E a gente percebe isso na política, a gente percebe isso nas ideologias, a gente percebe isso no nosso dia a dia, na mídia, na televisão. Cara, a gente está vivendo hoje uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. A gente vive em função, a gente se transforma em função do fracasso do outro. A gente torce pelo fracasso, como se nós fôssemos perfeitos. Como se nós fôssemos as referências do mundo. Gente, a referência do mundo é Cristo. Por isso que é o grande problema tirar Cristo do mundo, tirar o Evangelho do mundo, tirar Deus do mundo. Quem passa a ser referência? Eu. Só que o eu, ele é frágil, pecador e miserável. Posso não acreditar no pecado, posso não acreditar em Deus, mas eu vou continuar sendo pecador, frágil e miserável. E eu, pecador, frágil e miserável, me olho como referência, porque eu não tenho mais Deus na minha vida. Então, o Deus da minha vida sou eu. É o orgulho, é a cegueira. Eu não enxergo que eu sou miserável. Eu acho que eu sou perfeito. Então, quando eu vejo alguém fracassar, eu falo, tá vendo? Tinha que fracassar. Eu falei que ia fracassar. Mas é claro que vai fracassar. Todos nós vamos fracassar. Uma hora da vida, uma hora ou outra, ou vários fracassos. Porque somos frágeis, nós somos isso. Só que Deus não nos deixa nisso. Deus vem em nosso favor e nos refaz, e nos reconstrói, e nos recolhe, e nos acolhe, e nos perdoa, e nos reconstrói para a vida. Eu não posso ser o meu parâmetro. Eu não posso ser parâmetro, nem para mim mesmo, nem para os outros. É Cristo quem tem que ser esse parâmetro, porque só Cristo é Deus que se faz homem. Só Ele é perfeito nesse ponto, neste nível, nessa situação de parâmetro. Tanto é que existe antes de Cristo e depois de Cristo. Acontece que nós vivemos uma vida hoje completamente alheia a Cristo. Nós passamos a ser o nosso parâmetro. Isso é orgulho terrível, porque nós não temos como ser parâmetro para ninguém, porque a gente também fracassa. Então, o nosso fracasso, muitas vezes, é refletido no outro. Gente, pelo amor de Deus, isso é sinal claríssimo de orgulho, de soberba. E quanto tem disso na vida da gente? Outro ponto que mostra para a gente de forma muito clara o quanto nós somos orgulhosos é quando você percebe alguém te ensinando alguma coisa que você acha que você não precisa mais aprender. Essa pessoa não está no mesmo nível que eu estou. Eu sou um diretor de empresa. Então vem alguém me ensinar algo e que não é diretor de grande empresa, eu nem paro para ouvir, porque eu já estou num nível, já cheguei num nível tal. Eu estou trabalhando na igreja há 30 anos. Vem um pirralho ou uma pirralha me falar alguma coisa, eu nem dou ouvidos, porque eu já estou num nível de santidade e de conhecimento que são fantásticos. Quem é esse pirralho? Quem é essa pirralha para me ensinar alguma coisa?
Eu faço parte de uma elite que estudou filosofia, teologia e antropologia. O que este cara que é da renovação carismática pode me ensinar? Nada. Isso é um herege. Percebe? Percebe que por trás existe um orgulho tremendo. Como eu já tivesse chegado num nível de perfeição. Gente, nós somos fragilíssimos. Não importa o quanto você aprendeu, o quanto você não aprendeu. É uma realidade de ser. Nós somos criaturas e seremos criaturas até o último dia da nossa existência aqui nesse mundo. E depois, no céu, em Deus, continuaremos criaturas. No céu, nós não mais fracassaremos porque seremos totalmente sustentados por Deus. Aqui a gente fracassa porque a gente tem a liberdade de falar não quero. Sabe, não importa se você estudou a vida inteira, não importa se você rezou a vida inteira, você vai ser criatura até o último dia da sua existência aqui nesse mundo, sujeito a errar. Quantas pessoas, veja, Davi, vamos pegar um exemplo do rei Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Davi era um homem de Deus desde os primórdios da sua existência. Um jovem que aprendeu a depender de Deus para tudo. Um jovem que não teve apoio dos pais, um jovem que não teve apoio das famílias, da sua família, um jovem que aprendeu a viver e depender totalmente de Deus para tudo, até para sobreviver. E esse jovem se tornou músico, poeta e rei. Não existiu em Israel nenhum rei que se aproximou da grandeza do rei Davi. Só que no final da vida do rei Davi, Davi estava tão cheio de si, porque ele conquistou em Deus um monte de vitórias para Israel e para si, que ele achou que ele já estava no ápice. E quando ele achou que ele estava no ápice, ele caiu e cometeu os piores pecados que poderia um ser humano cometer. Ele traiu o seu general, adulterou esse general, ele ficou com a mulher desse general e mandou matar esse general. Fora os outros pecados que Davi cometeu. No final da vida dele. Um homem de Deus. Então o ser humano, quando ele está no orgulho, é um passo para a queda. Porque ele acha que ele não precisa de mais nada. Ele não precisa aprender mais nada. Ele não precisa aprender com os mais simples, com os mais humildes, com os menores. Não, eu já sei, eu já posso, eu já sou capaz. Percebe? O orgulho te leva à total falência. E daí para você cometer os grandes pecados é um passo facilíssimo de dar. Por quê? Porque você perdeu a sua proteção. Qual que é a proteção? É a humildade de saber que eu sou sempre criatura frágil e que dependo de Deus para tudo. Não importa o estágio que eu esteja da minha vida. Não importa que o Espírito Santo já curou 95% dos meus problemas. Eu continuo criatura frágil e totalmente dependente de Deus. Então eu posso aprender com quem é bem menos do que eu na hierarquia social. Eu posso aprender com alguém que sabe muito menos do que eu na hierarquia dos estudos. Eu posso aprender com quem não tem a menor noção do que é religião. Eu que já estudei religião a vida inteira. Veja, então aprender de alguém que aparentemente não está no mesmo nível, entre aspas, do que eu, é sinal de humildade. E é sinal de orgulho achar que eu não preciso de ninguém, que eu não vou aprender nada com ninguém. Aquele jovem prepotente. Quantas vezes eu já tive que lidar com jovens prepotentes? Você acha que jovem não é prepotente? Que se acha poderoso, que se acha capaz de tudo, que tem força, que tem juventude, que... Sabe? É ilusão. Isso tudo passa. A gente tem que lidar com jovens prepotentes. Esses jovens prepotentes, eles podem ensinar alguma coisa para a gente. Até esses jovens prepotentes podem ensinar alguma coisa para a gente. Até aquela pessoa chata, intragável, pode ensinar alguma coisa para a gente, porque aquela pessoa chata, intragável, também se foi batizada, é filha de Deus e Deus está agindo nela. Tem a história de uma prima
Eu gostava muito dessa prima. Não vou falar o nome, por respeito. E muita gente não gostava dessa prima porque ela achava que ela era muito orgulhosa, prepotente, não sei o quê. Eu gostava demais dela. E ela tinha lá o seu lado orgulhoso e prepotente. Mas quando você precisava dela, ela abandonava tudo e ficava do seu lado. Você acha que essa pessoa, quem olha de fora, fala, nossa, que pessoa prepotente, orgulhosa, soberba, metida. Todos os adjetivos que denegriam alguém. Mas quando você ficava doente ou quando você precisava de alguma coisa mais séria, esta mulher abandonava tudo, trabalho, tudo, e ficava do seu lado. Se eu fosse olhar só para a aparência, eu também acharia ela orgulhosa. Mas ela teve momentos em que ela ficou do meu lado. Quando muita gente que deveria ficar junto me abandonou. Você percebe? Eu não posso olhar para uma pessoa só pela aparência. Só porque é mais ou é menos. Todo ser humano que foi batizado, volto a falar, batizado, batizada, tem em si a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não dorme. O Espírito Santo refaz o ser humano, inclusive aquelas pessoas que magoaram a gente, que maltrataram a gente, que humilharam a gente. O Espírito Santo está lá agindo. Eu não sei por que essa pessoa fez isso. Por isso que Deus fala para a gente perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, porque Deus sabe tudo. Eu não sei nada. É Deus quem me revela. Então, esses sinais de orgulho são muito importantes para a gente deixar que o Espírito Santo corrija as raízes de orgulho que estão dentro da gente. Não é fingir que isso não acontece com a gente. Isso aqui acontece com todos nós. É quando acontecer, eu perceber e falar, opa, está aqui sinal que o orgulho está agindo em mim. E o orgulho é a pior coisa que eu posso ter na minha vida. Então é importante demais que a gente aprenda, que a gente viva, que a gente cresça, que a gente deixe que o Espírito Santo refaça uma vida de humildade. A nossa referência de humildade como criatura é a Virgem Maria. E como Deus que se fez homem, Jesus. Tá bom? Então é isso aí. Que bom. Estamos aprendendo, estamos dando bons passos. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre paciência, que é um sinal claro da humildade na vida da gente. Então nós já vimos muitos sinais de orgulho. Vamos voltar a olhar também os sinais de humildade, para que a gente possa ter baliza, para saber o quanto eu preciso de espaço dar para o Espírito Santo, para ele poder me curar, para eu realmente ser uma pessoa de verdade humilde. Assim como Cristo é humilde, assim como a Virgem Maria é humilde, assim como São José é humilde. Tá bom? Que a Sagrada Família seja a nossa referência. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.